Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Te pedimos, Senhor, nesta noite, cresçamos no amor a Ti, na disposição em Te servir. Iluminai nossas mentes, o nosso coração para acolher esse momento. Que cresçamos cada vez mais na fraternidade e na disposição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar. O tema do encontro de hoje é sobre a função dos ministros de Eucaristia. Eu vou aproveitar para comentar um pouco sobre os ministérios diversos e eu vou partir do novo diretório litúrgico da Arquidiocese. Isso foi publicado agora, este ano de 2025, e tem alguns pontos sobre os ministros de Eucaristia que eu quero ler e comentar com vocês, que explicita a função, o ministério, o serviço de vocês na celebração e para a igreja. Porque a função de vocês não é só ali, durante o rito da celebração da Eucaristia. A função de vocês é também, principalmente, depois da missa. Porque o ministério da distribuição da Eucaristia é sobretudo para o atendimento aos enfermos. Não é? Distribui ali também na celebração, mas para levar as pessoas que não vêm à celebração. Ou seja, vocês vão ser a presença da igreja lá nesses lares, nessas famílias, para essas pessoas enfermas. Vocês vão ser a presença da comunidade de fé lá na vida delas. E o documento começa, o primeiro ponto do tópico sobre o Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística, começa falando justamente disso. Por enfermidade, dificuldade de locomoção, em função da idade avançada, coisa que a gente tem muito aqui na paróquia, ou por algum outro motivo legítimo, muitos que gostariam de participar da festa não conseguem. Nas diversas comemorações do dia a dia, alguém sempre tem o bom propósito de levar um pouco de comida, como, por exemplo, um pedaço de bolo de aniversário para aquele ou aquela que não pôde estar presente na festa. Esse gesto de amor acontece também na festa da Eucaristia, onde normalmente o ministro extraordinário da comunhão eucarística, Mestre, se encarrega de levar o pedaço de pão da vida a quem justificadamente não pôde participar da celebração no alimento eucarístico. No alimento eucarístico levado está a comunhão da igreja, que se solidariza e se faz presente aos ausentes. Então tem essa comparação que a gente tem costume assim, tá numa festa de aniversário, eu vou levar um pedaço de bolo para quem ficou em casa. Então, da mesma forma como a gente tem esse costume, a gente leva a Eucaristia a essas pessoas impossibilitadas. Possibilitadas por enfermidade, por idade, por dificuldade de locomoção, por acidente, etc. E vocês serão a presença da comunidade, a presença da paróquia, a presença da igreja lá
nesses lares, nessas famílias, etc. Quem já tem experiência de visitar, sabe como é importante esse vínculo que cria entre o ministro e aquela pessoa enferma e a família atendida. Muitas vezes até um certo apego com a pessoa do ministro, porque para aquela pessoa que está enferma lá, aquele é um momento importante na semana, porque a rotina do dia é os cuidados, alguns familiares, às vezes um cuidador, uma cuidadora, etc. E ali é uma presença diferente. E essa presença é diferente também pela presença de Jesus que vocês levam. Porque não é só a presença de vocês que é importante, mas vocês estão levando ali a presença de Jesus, o alimento para aquela pessoa, o alimento espiritual para aquela pessoa. E aí, acho que vocês já ouviram, aqui há uma série de cuidados, ainda vai ter sobre esse tema, né? Há uma série de cuidados com a pessoa enferma. Então, por exemplo, na missa, a gente recebe uma hóstia mais ou menos desse tamanho. Normalmente, a partícula eucarística que a gente leva aos enfermos é menor, e às vezes a gente precisa partir, porque tem enfermo que tem dificuldade de deglutição, tem enfermo que às vezes cospe. Então, tem muitos casos, vocês vão ter momentos para conversar a respeito disso. E o mais importante é ser essa presença da comunidade de fé para essas pessoas lá onde vocês irão. Ser essa comunidade de fé para aquela família que está ali com a pessoa debilitada. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, leva a comunhão também para quem está lá cuidando? Depende. É preciso saber se é de fato uma impossibilidade daquela pessoa participar ou se é um comodismo. Por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, uma mãe enferma, amada, e a filha tem dificuldade de vir, e a filha está lá participando. Assim faz sentido. Agora, um cuidador que, porque está ali, quer comungar, mas às vezes não tem participação, às vezes não sabe o que é aquilo. Então, é preciso dialogar, conversar, saber se é de fato uma demanda real para outra pessoa comungar junto com a pessoa enferma, ou se é comodismo, ou se faz sentido ou não para aquela pessoa que está pedindo a Eucaristia ali receber. E aí vocês vão ter formação a respeito disso. Mas hoje é para falar da função, e essa é uma das principais funções, e a nossa paróquia tem uma demanda alta de atendimento de pessoas em casa. E também, vou já passar para o próximo ponto, nós, na nossa paróquia, temos, eu acho que 6 casas de repouso, 6 lares para pessoas idosas. E que os ministros também fazem uma presença lá. A gente está formando uma pastoral da saúde, a Regina está responsável, e possivelmente a gente precise da assistência com o ministro da Eucaristia nesses lugares também. O MESSE, o ministro, tenha consciência de seu principal serviço é levar aos enfermos e impedidos o alimento eucarístico. Porque desde o princípio da Igreja, desde os primeiros séculos, se tinha Eucaristia, celebração da Eucaristia, e todos comungavam ali da Eucaristia. E a reserva eucarística que a gente tem no sacrário começou a surgir para guardar
um pouco daquele pão da Eucaristia para as pessoas da comunidade que não puderam vir. Então, sempre, porque também nos primeiros séculos as comunidades eram pequenas, então sempre se comungava do pão, do vinho, daquela celebração. E aí, com os membros enfermos e impossibilitados de estarem, passou a se levar o pão da Eucaristia para essas pessoas enfermas. E daí surgiu a necessidade de guardar em uma reserva, porque aí foi aumentando o número de enfermos. E aí, por questões pastorais, nós temos hoje o sacrário onde se guarda a reserva eucarística, ou seja, a gente consagra o pão e o vinho daquela missa e guarda para esses atendimentos. Como a gente está diante de uma assembleia grande, a gente nunca sabe a quantidade de comungantes. Então a gente consagra pão a mais para distribuição, etc. Mas o sentido é de comungar do pão daquela Eucaristia e de levar aos enfermos. Na missa, ajuda a distribuí-lo à Assembleia quando a quantidade de ministros ordinários, bispos, padres, diáconos e acólitos instituídos for insuficiente, ou seja, no nosso caso da nossa paróquia, só tem um padre, então precisa de mais gente para ajudar na distribuição. Não havendo acólitos para o serviço do altar, preparação da mesa, uso do turíbulo, lavabo, etc., o mestre pode desempenhar essas funções, que é o que acontece também aqui na nossa paróquia. Na celebração da palavra de Deus com comunhão eucarística, se necessário, ajuda o presidente a distribuir a comunhão. Então, vou comentar isso. Então, a principal função é de levar a comunhão lá aos enfermos. Como nós não temos ministros ordinários suficientes, ou seja, padres, diáconos, outros padres, outros diáconos, se ajuda também na distribuição da missa. Como nós não temos ainda número suficiente de acólitos de coroinhas, agora que a gente tem as primeiras crianças que assumiram esse ministério, temos, não sei se 20, mas temos poucas crianças, os ministros também ajudam no serviço do acolitato, ali no serviço do altar. E é uma experiência que a gente não tem aqui na nossa paróquia, que é da celebração da palavra com distribuição da comunhão. Mas que também vocês serão aptos. E eu quero acrescentar aqui uma função que a gente pretende desenvolver depois, no segundo semestre, que é a função do atendimento das exéquias. Ou seja, ir lá fazer uma celebração em algum velório. A celebração consiste no seguinte, tem aqui o rito nesses livrinhos, esse tipo de liturgia diária, que a celebração consiste em uma oração, uma leitura do Evangelho, preces e uma oração de despedida. Isso porque muitas vezes o velório acontece e se chama de última hora. Por exemplo, quarta-feira de manhã teve o velório, não sei se todos conhecem, mas do seu Claré. E eu não podia estar. Então, não sei como conseguiram. Mas às vezes liga e pede. E vocês também estão aptos. A gente também quer fazer isso, dar uma formação específica para isso no segundo semestre. Para a celebração das exéquias. Ou seja, ir a um velório, fazer as orações, ler um texto bíblico, comentar o texto bíblico e fazer uma oração de despedida. É um rito simples, não é? E que eu acho que vocês são capazes.
Então, acrescente aí mais essa função, além dessas que eu li. O ministro extraordinário da comunhão eucarística é conferido pelo bispo ou pelo presbítero que o representa, ou seja, aqui nós vamos fazer no dia 29, na celebração das 18, ok para todos? Ok, está mantido. Na celebração das 18, e eu vou fazer com vocês. O rito é simples, eu vou já dizer para vocês como que é o rito. Vocês vão ouvir isso outras vezes, mas eu já antecipo. Investidura de leitura de salmista. Ezequias. Não tem dos ministros de Eucaristia aqui. Mas o rito acontece depois da homilia. Eu digo umas palavras, peço oração para vocês, peço a Assembleia para rezar por vocês, que é uma forma assim de mostrar que a Assembleia tem de leitor, tem de salmista e tem... Sim. Sim, não, aí tem uma bênção, tem uma oração, tem um compromisso, vocês falam, vocês vão receber. Isso acontece depois da homilia. E aí vocês já entrarão na escala, vocês já estão saindo. Vocês vão entrar na escala e passarão a ajudar nas celebrações. E aí, num primeiro momento, é bom colocar um ministro novato com alguém mais experiente, para ir ganhando segurança. Eu estava pensando se a gente não pegar o último ponto, que estava meio reservado para a repetição, a gente trazer os mestres para a gente combinar essa escala. Tá bom, pode. E também, sobretudo para os novos, não tenham medo de errar, assim, no sentido de que errando que se aprende. Tudo é assim na vida. Quase todos aqui dirigem, quem vai aprender a dirigir, de vez em quando deixa o carro morrer, vai errando uma marcha, etc. Depois acerta. Assim também com outras coisas da vida. Então, com confiança e servindo, e com o tempo vai ganhando experiência e está seguro. Então, o Messi é conferido pelo bispo ou presbítero, na paróquia, mediante o rito previsto, tem o rito, tenham celebrado os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma, eucaristia, e sejam escolhidos para esse serviço. Então, há a Perla que ainda vai celebrar a confirmação, mas vai receber e continua servindo. Para o exercício de seu ministério junto aos enfermos e impedidos, bem como para a exposição e adoração ao Santíssimo, o Messi utilize o ritual da Igreja, Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa. Outra coisa que eu esqueci de falar da função do Messi, a exposição do Santíssimo. Estava falando do atendimento aos enfermos, da distribuição na missa, no serviço ao altar, ou seja, no acolitar. Estava falando da possibilidade das exéquias e também na exposição do Santíssimo. De lá, vocês já aprenderam? Não, vão aprender ainda. Vai lá no sacrário, faz genuflexão, tiram a hóstia consagrada, coloca lá para adoração. É simplesmente de colocar para exposição. Não pode andar, não deve
se delongar com coisas, assim, no sentido assim de fazer uma espécie de mini bênção do Santíssimo Sacramento, é algo sóbrio que deve ser feito. Então, vocês também estão aptos a expor também o Santíssimo. Ao distribuir o alimento eucarístico na missa ou na celebração da palavra, o mestre não negue o sacramento a ninguém que se apresente para recebê-lo. Como ensina o apóstolo, cada um examine-se a si mesmo antes de comer o pão, beber o cálice. Considerando o que ensina o Papa Francisco, a Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso, um alimento para os fracos. Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a igreja não é alfândega, é uma casa paterna, onde há lugar para todos com sua vida fadigosa. Ou seja, qual que é a orientação? A pessoa chega para comungar, distribui a comunhão. A gente não está ali para julgar se é casado, se não é, se está vivendo em pecado, se não está, se confessou, se não se confessou, se é digno, se não é digno, a gente não sabe. Porém, tem alguns casos extremos que eu não espero que aconteça com vocês. Então, por exemplo, já aconteceu comigo. Um bêbado que fica circulando na missa. Ou seja, ele bêbado não está participando, ele não está sabendo o que é, ele não está... Então, não é que existe uma regra de dizer assim, não pode dar para um bêbado ou pode dar também para o bêbado. Mas, por exemplo, se o bêbado estiver dando escândalo, melhor é que o bêbado seja retirado da celebração. Mas se o bêbado está lá um pouco tonto, mas está lá participando, de alguma maneira ele está ali rezando. Outra pergunta que me fazem muito. Pessoas que, por exemplo, têm alguma dessas doenças mentais, outro tipo de doença assim que não tem a compreensão que a gente tem. Então, normalmente essas pessoas, embora não tenham a compreensão que a gente tem, como a gente tem, alguma compreensão e alguma participação da fé, muitas dessas pessoas têm. Então, convém que elas participem também da Eucaristia. Por exemplo, síndrome de Down, eu já tive pessoas na paróquia com síndrome de Down, então, esse jovem específico que eu estou me lembrando agora aqui dessa situação, ele era até, inclusive, era coroinha, acólito, ajudava, não, tá? Então ele tinha compreensão, ele não sabia dizer, verbalizar, blá, 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 blá. Ele não comunicava bem, mas ele compreendia, né? Então participava dos sacramentos, participava da missa. Tinha um outro caso de uma pessoa, eu não sei dizer o nome da enfermidade, não sei se era um tipo de autismo, mas ela ficava todo o tempo assim com movimento repetido e gritando assim, isso durante toda a missa. Incomodava, mas assim, a comunidade já sabia quem era, já acolhia, ela convivia, a mãe levava ela, né, essa pessoa, e ela participava da comunhão. Inclusive, para essas pessoas, assim, às vezes não é possível uma catequese como é convencional, né, de vários encontros. Cada caso tem que ver como que é possível. E o que já aconteceu aqui na nossa paróquia é casos de idosos com demência.
E aí, cada caso é um caso. Quando é assim, alguém com uma certa frequência, perguntar se comunga ou não, se ela recebe, se ela deglute ou não. Quando é um caso, por exemplo, que a pessoa cospe, ou que é agressivo, aí tem que ver com o responsável, o familiar. E no caso também para a distribuição da Eucaristia nos lares. Às vezes o ministro vai lá, quer dar a Eucaristia, mas tem alguém que tem melhor manejo com aquela pessoa. Às vezes é uma filha, um filho que coloca lá na boca, que coloca na boca um pedacinho e dá água. Então, ter sensibilidade para essas situações, que são casos específicos, não é? Outra coisa que acontece muito na visita aos enfermos. Vai lá fazer a visita, né? Tá lá marcada a hora, mas precisa fazer uma higienização, né? Fez lá o serviço, precisa trocar fralda, etc. Então tem que esperar. Isso acontece também quando a gente vai no hospital. Eu vou lá no hospital, aí não, espera um minutinho para um procedimento lá da equipe de enfermagem. Então tudo isso acontece com frequência. Você é médica, qual que é a sua especialidade? Ah, não, então é um caso menos grave. Mas você entende essas coisas de autismo? Ah, não. Então esses não recebem comunhão ainda não. Mas oi. Tem casos extremos assim, da parte do padre. Uma vez nas redes sociais, olhou lá o padre, falou para quando for receber a comunhão, a pessoa não pode se ajoelhar, né? E aí a moça pegou, ajoelhou lá, o padre deu comunhão. Existe, porque é o seguinte, a maneira convencional de receber a comunhão é na mão, com a mão esquerda sobre a direita e tal. E aí tem gente que por piedade quer se ajoelhar. É permitido. Eu acho não precisa negar, ou se é de joelho, ou se é na mão, ou se é na boca. Não negar. Mas a melhor orientação por higiene é na mão. Ainda mais que a gente atravessou uns anos atrás uma pandemia. Mas tem gente que chega por piedade, se ajoelha e abre a boca, né? Eu acho que coisa assim muito pessoal é como oração. Tem gente que gosta de rezar de joelho, tem gente que gosta de rezar em pé, tem gente que gosta de rezar sentado. Mexer com isso é muito delicado. Mas não negar. Não negar. E outra coisa que deve ter sempre atenção é com quem recebe a comunhão e às vezes anda. Então tem um jeito delicado de segurar, por gentileza, comunga aqui. Sobretudo, por exemplo, missa de sétimo dia. Tem muita gente que não frequenta. Então, às vezes, a gente está lá, está distribuindo comunhão, a pessoa pega e sai como se fosse uma lembrancinha da missa, né? Como se estivesse dando um souvenir da missa. Bota no bolso. Aí então pega no ombro, por gentileza, comungue. Não precisa chamar muita atenção. São coisas que infelizmente acontecem porque nem todos têm a compreensão que deveriam. Outra coisa em relação a crianças. Então, se você percebe que a criança é muito pequenininha, pode perguntar. Você já fez a primeira Eucaristia? Não é? Eu pergunto quando eu vejo a criança muito desajeitada. Quando eu vejo a criança fazendo certinho, eu pressuponho, ou quando está com o maior, assim, com o pai, com a mãe, pressuponho que ela já fez. Mas quando vê uma criança assim, que não está sabendo muito o que é, etc.,
pergunta, né? Você já fez a primeira Eucaristia? Você sabe que está recebendo a Eucaristia? E aí dá ou não, ou eu deixo para depois, conversa assim. Oi? A partir de 8 anos hoje? A participação da catequese, a partir de 8. A primeira Eucaristia em torno de 9 e 10, a celebração. Mas já tem uma turminha antes da turma de preparação para a primeira Eucaristia. E uma outra coisa que às vezes acontece também, às vezes o pai vai comungar com a criança, e a criança está ali brincando na fila. Então, ter atenção se a criança está ali para acompanhar os pais ou está ali para receber a Eucaristia. E aí, na dúvida, sempre pergunta. E muitas vezes que as crianças estão ali acompanhando os pais e que não fez ainda a catequese e tal, realmente tem curiosidade, pergunta o que é, etc. Pode abençoar, traçar o sinal da cruz na testa da criança, isso também não tem problema de fazer, que é uma forma assim de acolhida. Ela ainda não está participando da Eucaristia porque ainda não está compreendendo, né? Mas está participando, sendo acolhida, recebendo a bênção. Alguns lugares têm, por exemplo, dá o pão sem ser consagrado. Isso gera um pouco de ambiguidade assim, no símbolo. Porque tem o pão da missa, e aí depois dá outro pão. Aí quem faz a primeira Eucaristia recebe o pão da missa, recebe outro pão. Eu acho que catequeticamente não ajuda tanto. Eu prefiro dar Eucaristia para quem é para dar Eucaristia. E uma outra criança assim muito curiosa, aí às vezes eu dou a hóstia sem ser consagrada para ela por curiosidade. Mas assim, não dou muito porque senão o pessoal vai fazer fila na sacristia. É muito excepcional isso. Mas para dizer que ter essa atenção na hora da distribuição e não é momento ali de perguntar se a pessoa é casada ou se não é, ou de negar por causa de roupa, por não estar vestido. Se, por exemplo, em algum desses casos específicos, conversar pessoalmente ou pedir para o padre conversar. Não é o momento ali, na hora da celebração, dessas coisas. Em outro momento, pergunta, orienta, você não deve comungar por esse motivo, você não deve comungar assim, dessa maneira, você não deve vir assim. Ajudar a pessoa no processo de fé. Negar a Eucaristia ali, naquele momento, pode ser uma desevangelização, ou seja, prejudicar a pessoa no processo dela, que a gente não sabe qual que é ainda, né? Então, ter essa sensibilidade, ter essa atenção, estou passando para outro ponto. Como orientado pelo discatério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, não sejam utilizados os termos ministro da Eucaristia, porque o ministro da Eucaristia, o ordinário, é o padre, ou seja, o padre, o bispo é o ordinário. Vocês são extraordinários. Mas comumente se fala, né? Ministro extraordinário da Eucaristia, utilize-se ministro extraordinário da comunhão eucarística, ou seja, que vocês estão a serviço da comunhão eucarística. Messe é o termo adotado aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Tratando-se de um ministério que, por vezes, é exercido fora da comunidade eclesial, às vezes hospitais, casa de repouso, se necessário, o mestre poderá aportar uma carteirinha de identificação solicitada pela paróquia a que pertence junto à cúria da respectiva região episcopal. Como que é feito isso aqui, Fabrício? Você tem informação? Já houve, nunca teve? Ficou uma época, na última reunião que eu participei do Padre Reinaldo, né, que está ordenando. Sim, da região episcopal. Ele citou que
ano passado, o mais há mais tempo, teve uma coleta de fotos, né? E aí tinha uma ideia de fazer uma carteira de identificação mais robusta, tipo um cartão de crédito, uma De impressão PVC. de PVC, e aí alguns fizeram, outros não, e aí voltaram atrás com essa ideia, que está ficando muito caro e tudo mais. E a Diocese parece que formatou um template para ser padrão, e até talvez o senhor, né, que a Beth está com as fotos ainda, que foram coletadas da outra vez, e que por conta dessa suspensão da carteira de plástico não foi levado adiante, mas parece que esse formato só vai ser liberado mais para frente. Então, quando liberar, quando nós trouxer essa informação, a gente retoma e faz para todo mundo. Certo. Eu tenho uma lembrança de que os primeiros ministros tinham a carteira. No passado, né? A minha lembrança é que o senhor Júlio Avelar, Sei. Ali da outra rua ali, sei, Júlio. Ele me mostrou a carteirinha, o credencial dele, sabe? Foi os primeiros, né? Mas a carteirinha do formato que ela vai sair vai ter lá uma fundada de investidura e uma validade. A pessoa pode deixar de seguir uma coisa né, até uma orientação da Secretaria de a cada 3 anos se renova, se puder, né? Para dar a possibilidade de também. Mas a carteirinha passa a ter uma validade. Sim. Eu sempre faço disso, que os nomes tinham que ser enviados para a região episcopal e para a profecção. Aqui eu acho que a maioria dos atendimentos são domiciliares, ou seja, nas casas, né? Então, não há uma urgência dessa carteirinha, mas possivelmente pode acontecer de uma demanda e de precisar atender no hospital. E é importante se identificar no guichê, na recepção lá. A gente, como padre, eu acho que isso também serve para os ministros da Eucaristia, a gente se identifica, inclusive, muitas vezes a assistente social libera para visita fora de horário de visita. Não é por causa da assistência religiosa. Não é só para os padres, assim, também eu acho que pastor de outros grupos religiosos também tem essa concessão, porque a visita religiosa é um conforto ali para o enfermo. Então, não há visitas regulares de ministros daqui da nossa paróquia em hospitais, mas pode surgir uma demanda. De repente, um familiar de alguém está hospitalizado e você deseja levar. Então, isso é possível. A pessoa que você visita com frequência se hospitalizou e a família deseja, isso é possível. Agora, também é possível a visita sem ser para levar a Eucaristia, porque às vezes tem situações que o enfermo não pode receber a Eucaristia, não pode deglutir, ou está com sonda, ou está com algum tipo de procedimento que não convém. Então pode ir lá e rezar, ler um texto bíblico, rezar, ser uma presença de Deus, da igreja, para aquela família, para aquela pessoa. Oi. Nós dois levávamos, que é o João Braga, para o senhor. Muito tempo nós levamos. Ficava uma maior felicidade quando ele chegava. E depois ele foi piorando, e ficou hospitalizado, lá no Luxemburgo. Aí não dava mais para ele comungar. Mas a gente visitava. Mas a família dele falou a Deus. A esposa, Maria do Carmo, até que ela chama, ela frequentava aqui São Mateus. Ela ficava muito satisfeita, a gente ia no hospital, nós fomos várias vezes, até ele falecer. Né? E muitas vezes o enfermo cria uma relação com aquele ministro. Não é? Ou seja, como o caso da Gracinha que atende um enfermo,
que criam relação com ela, é difícil de ter outra, né? E vocês também vão acabar criando uma relação com o enfermo, quando falecer vocês vão sentir. Antecipo para vocês. E também, quando eu vou fazer visita, né, para levar unção, às vezes levar a Eucaristia, eu pergunto, e aí, como é que estão as coisas? O ministro está vindo, você está gostando? Também é. Mas eles são muito agradecidos aos ministros da Eucaristia. Então, isso é a missão de vocês, é muito importante para essas pessoas. No exercício do ministério, utilize-se a veste litúrgica, conforme o número 87 deste diretório. Não é recomendado o uso de jaleco, pois caracteriza como roupa de trabalho, não como veste litúrgica. Eu vou já dar a palavra para o Fabrício, mas aqui na nossa paróquia, a veste que usamos é o paletó, o blazer branco. Eu vou ler o número que se refere para o exercício dos ministérios leigos. Durante as celebrações, faça-se o uso das vestes litúrgicas, leitor, salmista, Eucaristia. Eles significam que os ministros se revestem de Cristo para servirem a Assembleia e assim ao próprio Deus. Sejam predominantemente brancas, evocando as vestes recebidas no batismo. Dê-se preferência a alvo à veste no estilo poncho ou bata, que é aquelas vestes assim, mais tal. Aqui eu não quis mexer nem alterar, eu acho que o blazer está conveniente, está servindo, e isso já é uma espécie de acordo da região. Explica aí qual foi a orientação do padre Aguinaldo, Fabrício. Eu questionei, né? Falei que a gente faz o blazer, o paletó branco, e se isso configurava um desacordo com o diretório. E ele explicou que a palavra que foi colocada de jaleco, né, foi para simplificar alguma vestimenta que fosse mais próxima de um aspecto de atividade de trabalho mesmo, né? Uhum. Já não teria problema em relação ao blazer, né? Se fosse um corte reto, se não tivesse detalhes, se não tivesse brilho, que a gente não estaria em desacordo, e que jaleco, a palavra jaleco é mais um guarda-pó, né? Que é uma coisa que pode mais para proteger a roupa de quem está trabalhando, né? O vestimento de trabalho mesmo. Então, aqui a gente mantém isso. É importante entender que é a veste para o serviço litúrgico, assim como o padre tem a túnica, a estola, a casula, que é para aquele serviço, ou seja, não é para outra coisa. Também a veste litúrgica do ministro não seja para outras finalidades. Ou seja, essa tá bonito, vou me vestir, vou para a festa. Não é assim que seja um pecado, mas é como a gente tem objetos que é para determinadas finalidades. Assim também essa veste é para essa finalidade. E tem esse sentido do serviço e do ministério que vocês estão assumindo, e que aquilo é um ministério sagrado, um ato sagrado, do ato litúrgico, não é? Então, mantenha-se a discrição, a simplicidade da veste, a dignidade também, que é uma veste bonita. O último ponto é sobre a exposição do Santíssimo Sacramento. O mestre pode expor publicamente a Santíssima Eucaristia para a adoração dos fiéis, abrindo o tabernáculo e também, se for oportuno, colocando o cibório sobre o altar ou a hóstia no ostensório. Não lhe é permitido, porém, dar a bênção do Santíssimo Sacramento. Esse gesto de pegar o ostensório, traçar o sinal da cruz, de caminhar publicamente com o ostensório, isso não é permitido para o ministro da Eucaristia. É simplesmente tomar a hóstia do sacrário, colocar lá, expor para adoração. Puxa o santuário,
Ah, puxar o canto, sim. O canto não tem problema, que é um canto de adoração. E reza o Pai Nosso, Ave Maria, isso não tem problema. Dizer graças e louvores a todo mundo também não tem problema. Assumir o momento de oração, isso também não tem problema. É uma oração tradicional, se reza pelo chefe do Estado, também. Ela é própria da bênção. Não é que seja proibido, mas é inconveniente porque confunde com a bênção. Aqui na paróquia se tem uma divisão, isso eu estou agora falando de organização. Tem uma divisão dos atendimentos, ou seja, quando chega uma demanda na paróquia, ou a demanda diretamente para mim, que às vezes a pessoa chega, pede para eu visitar, e aí eu pergunto, olha, você gostaria de que essa pessoa aqui recebesse a Eucaristia e tal? Eu passo para o Fabrício, para o coordenador, e ele vê com quem está disponível. Então, você sabe de quantos enfermos são atendidos? Aproximadamente? A gente passou essa informação. No início. Eu acho que pelo menos uns 50, eu acho, não? Então, mais. Então, de lá para cá, a gente recebeu 3 pedidos. Pedidos de atendimento aos enfermos. Então, isso para dizer assim, que a gente tem esse atendimento e que os ministros veteranos estão sobrecarregados com esse atendimento. Mas isso para dizer assim, que a gente tem uma alta demanda, que vocês estão chegando num momento assim muito oportuno e que logo vocês vão assumir também. É claro, assim, quem não se sente, quem está inseguro, a gente espera um pouco, mas logo assim vão precisar que vocês ajudem, assumam, né, o atendimento aos enfermos. Nas celebrações também já tem muito desfalque, então vocês logo vão estar inseridos e participando e atuando, ou seja, vocês não vão, mesmo jeito que ninguém tira uma carteira de motorista para ficar guardado no bolso e no dirigir, vocês não vão ser investidos como de Eucaristia para ficar sem servir. Então é para servir, para ajudar. E com o tempo vocês vão se sentindo seguros nesse serviço que para a maioria é novo, né? Tem um tempo. Pode. Se aparecer um pedido que não seja do bairro Anchieta, seja, por exemplo, de Mangabeiras ou Sion. Mangabeiras acho que pertence aqui, né? Pertence. Mas Sion não. Sion, a parte do Sion é aqui. Mas já aconteceu comigo. Uma senhora que morava em frente ao nosso apartamento, nosso prédio, solicitou. E Dilma da paróquia, Dilma do Neiva, sim. ela levava. Depois, não sei porquê, ela me pediu para levar, eu continuei levando. Ali do carro, ele acho que começou levando. Mas para eu levar, me pediram, me falaram aqui na paróquia que eu tinha que pedir autorização para despedir. E eu pedi. Falei com ele, ele falou, pode levar. Até que essa senhora faleceu, sabe? Tem problema? Tem que então, é bom eu estar sabendo, é o seguinte, cada paróquia tem um território. Tem padres que são enciumados. O Frei Alano, caso específico do Carmo, o Frei Alano é tranquilo. E sobretudo aqui, que a gente está na metrópole, assim, que esses limites paroquiais não são claros, né? Então tem pessoas do Sion ou de outras que frequentam por afinidade. Então, em geral, é permitido, mas deve-se ter atenção. Ou seja, se é uma pessoa que é conhecida, se foi uma pessoa que pediu, etc., que bom. A gente não pode sair em todo o bairro procurando onde tem enfermo, a gente leva, né? Quando pedir, atende. Eu lembro que a Luzia de São Geraldo, São Geraldo é aquele, acho que está até doente. Ela faleceu. Ah, sei, Vicentino. Tem um ano do falecimento dela, celebrado. Na Savassi, Luzia levava. Naquela época, ela ia, levava muitas comunhões. Ela ainda era ministra.
Então, uma coisa que é importante, todo enfermo, é importante a gente manter o cadastro, porque periodicamente eu faço visita aos enfermos para dar unção dos enfermos. Então, é bom sei lá, é no Sion que atende, é um familiar que atende, aí deixa o nome, endereço para dizer, Maria do Carmo tem tantas pessoas sendo atendidas, Sebastião tem tantas pessoas sendo atendidas por ele. A gente manter esse cadastro atualizado, que aí, por exemplo, ô Sebastião, quero visitar os enfermos, aí eu converso com ele que tem 3, converso com outro que tem 2, converso ou por região, não, vamos tirar aqui um dia para fazer essas visitas aqui nessa rua, nesses lugares. Então, periodicamente eu estou indo. E sempre que precisar fora, comunicar. Em princípio, não tem problema. Aí, se, por exemplo, o padre foi ciumado, ou se a pessoa implicar, aí a gente não encaminha, etc. Se for um lugar distante, pedir para procurar o lugar, e discernindo pouco a pouco. Nesses arredores, por exemplo, Sion, Mangabeiras, o lado de lá da Serra, não tem problema que assim, não é tão distante. Os casos mais distantes, aí tem que ver. E também, por exemplo, se é um familiar seu, se você consegue, não é, também pode. Isso que eu ia perguntar, porque eu tenho uma irmã, ela mora em Nova Lima, então ela a cama, né? Aí a minha sobrinha pediu. Então, a sobrinha pediu para você levar. Então, isso não teria problema. Agora, seria bom dela ter o acompanhamento lá para o padre tomar conhecimento. Por exemplo, precisar de unção. Tem também. Mas como a gente vai lá, né, Gabi? E a gente sempre faz orações. Ah, sim, entendi. Então aí ela pediu para gente. Então, nesse caso, pode. Ele pediu o senhor para gente. Um irmão também. Lá na Cidade Nova. Seu irmão que mora na cidade? Aí, perto da Cidade Nova. Aí ele também tem, né, quem leva para ele, mas aí ele gosta também da gente levar. E mas quando? Para ele eu nunca levei, não. Agora, para mim, Então, aí passa o cadastro para o Fabrício para a gente ter noção de quantas pessoas a gente está atendendo, etc. Tá bom? É muito raro, né, Jorge? A gente... Oi. Com relação ao ritual, né? A gente, assim, eu não televisei, que você até conhece, e há bastante, né, há vários anos. E a gente sempre segue, né, uma cartilha ali e tal. Uhum. Eu não sei se ela é padronizada. A gente preparou uma. Preparou uma, a minha fez a arte e a gente vai imprimir e pegar para todos. Aí a ideia é a gente pegar pelo menos 2 cópias para casa. Isso. Porque quando a gente vai na casa das pessoas que querem fazer a visita, às vezes o acompanhante quer participar. Então tem uma filha, tem um parente, tem a própria cuidadora também para participar da celebração, né? E aí a gente deve entregar tudo aqui. Isso aí eu até tirei. Isso aqui é um coordenador, tá vendo? Essa nova, Esse viu? Desse aí. Competente mesmo, né? Essa nossa, mas ela é completa, né, Jorge? Eu até tirei vários xerox, né? Assim, 4 xerox, porque tem Aí a sempre familiares lá. ela é completa, ela tem o credo, Pai Nosso, o Evangelho, por sinal, é ela que comenta o Evangelho, que é muito isso não tem problema, né, Fábio? O fato, assim, no início a gente comentava da pessoa comentar o Evangelho? Não, porque a gente lê o Evangelho e a gente comenta, né? Sim, aí deve comentar, ótimo. Agora, aí, que a Dona Terezinha também, ela foi ministra. Então aí já falou, a senhora vai comentar, mas ela comenta até. Sim, não, pode deixar ela comentar, não. Pode dialogar, pode, se quiser perguntar, para fazer com que as outras pessoas, conforme a participação, fazendo com que outras pessoas participem também, é interessante. Porque ela foi ministra há muitos anos, agora já está assim, 90.
7 anos. 97. Mas lúcida. Mas totalmente lúcida. Então, a gente, no início, a gente lia o Evangelho e comentava. Depois, a gente até falou, dona Teresa, eu gostaria de comentar e tal. Então, ela sempre lê o Evangelho antes, né? E ela comenta... prepara de a mesa que ela fica toda satisfeita com isso. Não, os filhos, quando a gente chega lá, vai, nossa, mas é o momento mais feliz dela. Que bonito, olha aí. Vamos concluir? Vamos ficar de pé. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.